Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nessa sala, mais um dia, chegamos ao nosso terceiro, uma satisfação, mais uma vez um agradecimento pelo interesse, pela presença, né, em todas essas mesas, pelas discussões, sempre muito produtivas. Bom dia, gostaria primeiramente de agradecer a produção do evento, pela essa oportunidade de estar próximo de pessoas que são referências no meu projeto de mestrado. Gostaria de agradecer pelo apoio da Gabriela, da professora Yaciara, e pela presença de todos vocês que tornam esse evento possível e de discussão, né, de uma discussão em rede mesmo, de um apoio multidisciplinar dessas discussões para a construção do conhecimento. E agora eu vou falar um pouco sobre como é a inserção desse equipamento dentro da reserva técnica. O arquivo deslizante, ele é um conjunto de módulos fechados internamente, capaz de deslizar horizontalmente sobre rodízios apoiados em guias ou trilhos, de modo a otimizar o espaço disponível da reserva técnica. Essa definição do arquivo deslizante ela é dada pelo procedimento específico da ABNT, é uma norma 388.03. Esse mobiliário ele é produzido aqui no Brasil por empresas da metalurgia, sabe? O pessoal pega a tecnologia na Europa e aplica aqui no Brasil, meio sem alguma coisa que orientasse a produção desse mobiliário. O procedimento específico ele chega para a gente só em 2018. E aí abarca um tanto de NDRs, né, que é móveis para escritório, aí tem de material metálico, aí são de corrosões. No próximo eu trouxe para frente o ganho que a gente teve de guarda de acervo, e aqui mostra os metros lineares. Antes a gente tinha 74,4, agora passou para 144 metros lineares. Acréscimo de 69%, não dobrou por causa daquele pedaço que vinha sendo subutilizado da prateleira antiga. Aqui o sistema de etiquetas proposto pela professora Yaciara, que a gente define módulo 1, estante 1, que no caso das empresas de mobiliário a gente define como face, mas quando passa para acervo é uma estante, e a prateleira. Aí tem uma localização do acervo em cada reserva. Isso também é importante a gente saber onde que está cada coisa. Aqui eu apresento um erro de projeto. Essa reserva técnica ela é linda, ela é do Peter Lund. Aí tem acervo de história natural, uma coleção de líticos, e o nosso erro de projeto aqui é um sistema, não dos outros, né? Meu não. O erro de projeto aqui é que a concessão, né, do museu com outras empresas levaram um sistema de trainéis para uma reserva técnica de arqueologia. Tipo, não tem como colocar pedra e osso num trainel, né, gente? Trainel é pá. Aqui são minhas referências. E muito obrigado. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a Gabriela pelo convite, apesar de eu ser co-organizadora com ela, mas como eu já falei, a Jussara, que de fato acompanhou a Gabi no processo de organização.
E eu vou falar um pouco porque eu sou professora da disciplina de reserva técnica. Eu trabalho com reserva técnica desde 1992. Eu fiz o projeto da reserva técnica do Instituto de Estudos Brasileiros, do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. Na época era Telos e eu aprendi com o dono da Telos, que era o seu Daru. Então queria deixar aqui registrado meu agradecimento ao seu Daru, já falecido, que para mim foi um divisor de águas em termos de aprendizagem. E eu tive a oportunidade de aprender fazendo. Museu Antropológico de Goiânia, Tribunal Regional de São Paulo, Fortaleza São José do Macapá, Museu Abílio Barreto. Eu fiz o planejamento do mapa, de um mapa de 7 metros, fazer um gaveteiro, e isso para mim foi um desafio. E cada lugar, para mim, sempre foi um lugar de aprendizagem. Eu acho que mais do que isso. E como eu estou terminando, estou aposentando, hoje o Gustavo é meu orientando de mestrado, e eu tenho formado muita gente, a Malu que está aqui, que trabalha na reserva da arqueologia, então colocar. Então, acervos científicos. A prática de preservação de acervos científicos e universitários possui especificidades que devem ser consideradas. A demanda de interlocução entre as áreas responsáveis pela pesquisa, documentação, organização, conservação, distribuição e uso das coleções. A dimensão interdisciplinar de projetos de gestão dos acervos, com curadoria científica, conservação e extroversão, tipologia dos espaços e sistemas de acessibilidade. Muita gente olha para conservador e restaurador, acha que a gente é o cão chupando manga. Por quê? Porque a gente quer colocar acervo em cofrinho e ninguém vai ter acesso. Então, muitas vezes as áreas acham que a gente não quer dar acesso. Não, a gente preserva para dar acesso. Então, reserva técnica é um espaço seguro, um espaço de segurança. É um espaço específico, ele não pode ser um depósito. A última coisa que o arquiteto que projetou o museu resolveu. Não é aquele lugar em que o curador da coleção científica fala assim, gente, aquele quartinho de vassoura, vamos colocar lá a reserva técnica? Isso não rola. E eu e o Luiz, em 2008, nós andamos pelo Brasil, dando um curso sobre conservação preventiva, na época do Departamento de Museus do IFAM, antes do IBRAM ser inaugurado, e a gente encontrou museus grandes históricos de estados com essa condição. Reservas técnicas que nunca são limpas, reservas técnicas que nunca são vistoriadas, e quando tem a desinfestação da instituição, ela não é visitada. Experiência da rede mineira evidencia a importância de ações interinstitucionais e metodologias integradas para a gestão de risco e conservação de acervos científicos universitários. A articulação entre diagnóstico técnico, infraestrutura e produção de protocolos fortalece a preservação. Como eu falei no primeiro dia, a gente vai ter pelo menos 10 manuais técnicos, e o Felipe, cadê o Felipe? O Felipe está lá no fundo, que é bolsista na parte de documentário, ele é formado na área de cinema pela UNA, e aí a gente vai fazer shortcuts, a gente vai fazer pequenos vídeos ensinando a fazer embalagem, as embalagens especiais. Então, para fechar, algo que eu apresentei lá na Universidade Federal do Pará, pegando o Environment of Museum, que é a Bíblia dos Conservadores, publicada nos anos 80. Um restaurador despreparado pode destruir uma obra. Um conservador, uma coleção inteira. Um diretor, um museu inteiro. Um gestor público, o patrimônio de uma cidade, um estado, uma nação. Um país se faz com homens, livros e acervo. Então, viva a Rui Barbosa dessa frase. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje. Também é muito bacana estar aqui junto com tantos colegas, professores, depois de tanto conhecimento que eu recebi aqui na UFMG, que hoje eu consigo aplicar no meu trabalho na Fiocruz. Depois da pandemia ficou muito fácil falar da Fiocruz, porque todo mundo sabe onde ela fica agora, né? Mas, para quem não sabe, a Fiocruz é uma instituição do Ministério da Saúde que está situada principalmente no Rio de Janeiro, mas ela tem... Como é que está o... Tá.
Ela tem escritórios pelo Brasil inteiro, inclusive fora também, na África e na Europa. Mas ela está baseada no Rio de Janeiro e ela foi construída em 1900, lá num bairro muito distante, que é Manguinhos, que na época era afastado da cidade, hoje está abraçado pela Maré e pelo Alemão. E na época o castelo que foi construído, ele terminou de ser construído em 1908, ele ficava de frente para a Baía de Guanabara. Então tinha aí várias questões. Hoje, todo mundo conhece o Castelinho da Fiocruz, mas ele está ali de frente para o Brasil. Mas então, seguindo ainda sobre os nossos documentos, a gente tem, um acervo em constante crescimento, a gente continua recolhendo tanto arquivo institucional como pessoal, mas hoje a gente tem 133 fundos e coleções com documentos datados de 1803 até hoje. Na verdade, isso daí está até desatualizado, porque recentemente a gente descobriu um documento de 1763. Então não vai mais longe ainda. E assim, interessante porque a Fiocruz, ela oficialmente começa a funcionar em 1900, ainda sobre outro nome, né? Então, esses documentos principalmente vêm desses arquivos pessoais. E a gente tem, então, 4 nomeações pelo Memória do Mundo. O Fundo Oswaldo Cruz é uma nomeação nacional, foi em 2007. O Fundo Carlos Chagas tem nomeação nacional e regional em 2008 e internacional agora em 2025. Os negativos, né, a coleção de negativos de vida do Fundo Instituto Oswaldo Cruz, que é uma nomeação nacional de 2012, e o fundo da Fundação Rockefeller, que é uma nomeação regional de 2022. Aí fotografias antigas de várias técnicas, né? A gente tem também os slides, aqui tem a imagem do slide, a imagem de baixo é um slide, mas não dá, a gente tirou a moldura para poder visualizar melhor. E ali uma foto que muita gente viu aí há pouco tempo e ficavam falando que era o Oswaldo Cruz ali. Não, gente, o Oswaldo Cruz já tinha morrido quando o Einstein veio visitar, mas ali do lado dele está o Carlos Chagas. Então, toda vez que vocês virem essa imagem e falarem de novo que é o Oswaldo Cruz na foto, truca, tá? Tem aqui tem aqui essa imagem, está disponível na base arte, eu vou falar um pouquinho no final, mas enfim. Seguindo sobre o acervo, a gente tem tipologias documentais variadas, mas para pensar a reserva técnica, a gente na verdade vai pensar mais no tamanho. Então eu trouxe aqui a informação de grande formato, a gente considera lá grande formato tudo que não cabe numa caixa arquivo, aí a gente vai precisar de pensar num novo formato de guarda, e aí vai variar, tem de diplomas ao clássico plantas arquitetônicas e mapas, né? Mas o edifício também conta com alarmes de incêndio conectados a uma central que fica na portaria. Esses detectores de fumaça e alarmes estão em todo o prédio, e tem também os extintores de incêndio que a gente tem de água e dióxido de carbono, a gente também tem hidrantes, e o prédio também tem uma brigada de incêndio 24 horas. Na verdade, isso é um serviço Fiocruz. Os bombeiros mudam também, todos os bombeiros que vêm a gente treina e explica o que é aquele sistema ali, que não tem em todos os edifícios, mas a gente tem esse apoio da brigada que é muito importante, e a gente também construiu agora a brigada voluntária. Então são trabalhadores de cada edifício que entendem o que fazer nas situações de emergência e vão guiar as outras pessoas enquanto os bombeiros vão atuar no combate àquele incêndio. Aqui os nódulos tem essa parte de cima aqui, no estado também tinha uma abertura, a ideia é que ele possa correr melhor a climatização, né? Que o ar corra para poder fazer a climatização. E a gente percebe que os nódulos abertos, eles permitem melhor essa circulação. Então, Rio de Janeiro muito úmido, o sistema de ar-condicionado sofre bastante para aguentar o que a gente fala que ele tem que aguentar. Então, a gente não tranca justamente para deixar que isso corra bem. E como a gente limpa as salas com frequência, a gente não tem a questão da poeira. A gente também usa o arquivo Emática para preservação digital, mas para o acesso a gente usa a base ARC. Mas a gente também tem lá a nossa sala de consulta, que é toda bonitinha, por favor, venham conhecer. E é isso. Bom dia a todos. Eu queria primeiramente agradecer a organização pelo convite, em especial
a Gabriela, que fez interface direta comigo. O título da minha apresentação, Panorama Global sobre as Reservas Técnicas, então, mais ou menos nos últimos 10 anos. É importante porque, como a Yaciara citou, enfim, o período anterior, é quase uma continuação das atividades, enfim, desse panorama global. Eu também, claro, Fábio já fez essa apresentação, mas eu só queria dizer que essa apresentação tem um foco muito forte nas questões ligadas ao ICOM, né, o Conselho Internacional de Museus, principalmente ao ICANT e ao grupo de trabalho sobre reservas que eu participei desde 2022 com eles. Já no ano de 2021, a revista Museum International dedica uma publicação específica sobre museums reservas técnicas, né? Museum Collection Storage. Então aqui também já se começa a ter interface com vários especialistas, vários exemplos. Essa publicação está disponível, depois eu coloco no final o link para o acesso. Já em março de 22 foi criado então o ICOM Working Group com os seguintes profissionais que nós temos, né, até agora, até o final deste ano, o François Marès, que é o nosso chefe, o nosso presidente até o momento, e vários representantes aqui de outros países, e me convidaram também para participar desse grupo de trabalho, cujos objetivos eram dar a continuidade às atividades ao longo dos próximos 3 anos, quer dizer, que era 2022 até 2025, com o objetivo de investigar o tema da armazenagem, que se tem revelado uma prioridade para os museus. Este relatório levanta a questão sobre o lugar das reservas técnicas nas instituições. O retrato é ambíguo. Embora as reservas ocupem um lugar importante na infraestrutura e a quase 80% tenham reservas locais, a falta de espaço e recursos é reportada pela maioria. O futuro parece incerto do ponto de vista político e ambiental, mas está claro que há um grande número de profissionais que irão se dedicar de corpo e alma à preservação do patrimônio material e imaterial, no qual a humanidade está fundada. Já no ano passado, então, foi realizada a Conferência Internacional sobre as Reservas Técnicas em Paris, e os principais temas eram a armazenagem em museus ao redor do mundo, o estado atual, a reorganização e soluções para a gestão de reservas, a mediação e comunicação em torno das reservas, novas reservas, novos desafios, o lugar das coleções nos museus de amanhã. E aqui também o projeto todo pensado de acordo com as necessidades. Esse é o depô, né, em Roterdã, também como outro exemplo, vai sair em breve. Mais um link de um livro.